Meus amados irmãos, irmãs, somos agradecidos ao Senhor por esse tempo que Ele tem nos dado aqui. Temos percebido claramente que o Senhor tem nos dado um céu aberto da Sua palavra. E esse assunto que temos estudado, a vida cristã nos lugares celestiais. Tema muito importante. Eu creio que esse tema, ele é perscrutador. Por quê? Porque ele mostra exatamente o grau de piedade, de devoção da igreja, como também define aquilo que realmente é o testemunho cristão. O que é a nossa conversão? Porque uma das grandes tragédias da nossa geração é o cristianismo de aparência. A quantidade de pessoas que são apenas cristãos de máscara. Não tem realidade, não tem conteúdo, não tem vida, não tem experiência com Deus. Possivelmente tenha sido esse o motivo porque o Evangelho, na sua pregação, na sua manifestação, se encontra em grande atraso. Talvez seja esta a explicação para a incredulidade, ou o terrível avanço da incredulidade no nosso tempo. O mau testemunho, a falta de conteúdo, fé e vida cristã que se limita a reuniões, uma vida cristã que se limita ao período da duração da reunião. Então, significa que alguns cristãos, eles conseguem ser cristãos durante 1h30, talvez por semana, quando vão na reunião. Isso não é vida cristã. Eu poderia dizer que isso é um tipo de lixo religioso. Isso não é vida cristã. Vida cristã é coisa séria. Porque quando você olha para aquilo que Cristo realizou lá na cruz do Calvário, aquilo que Ele fez por nós, a sua encarnação, a sua vida, a sua crucificação, a sua ressurreição, a sua exaltação, a sua entronização e a sua posição de glória, tudo isso em nosso favor. Como orou uma das nossas irmãs aqui, é devastador pensar que Deus habita dentro de nós. É assustador, é assombroso, é esmagador ter a consciência que o grande Deus, o Deus infinito, escolheu habitar e amar pessoas como nós. E nós estamos estudando nessa conferência um assunto de extrema importância. O que eu acabara de dizer, aquilo que define, aquilo que perscruta a nossa vida cristã, a nossa fé. Entender que a nossa vida, embora neste mundo, neste corpo, com toda a sua complexidade, com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas, com todas as suas limitações, ainda assim, nós podemos ter um relacionamento celestial. Nós podemos desfrutar de um gozo celestial. E não há gozo maior do que esse. Essa última canção, vou dar um pequeno exemplo. Essa última canção que nós cantamos. Era possível discernir nesse ambiente uma realidade espiritual de devoção, de amor, de quebrantamento, de afeto, de um profundo anelo de um dia ver a face do Senhor, de amor por Ele. E como nós podemos perceber que esse tipo de quebrantamento, esse tipo de choro, ele produz um efeito de glória, de alegria indizível dentro de nós, mesmo que dure alguns segundos, mas é uma alegria indizível. Não é uma alegria que o time de futebol vai te dar, não é aquele prazer que o chocolate vai te dar, não é. É uma alegria que
mexe com toda a estrutura do seu ser, mesmo que dure alguns segundos. É uma lágrima que, se você pudesse, você seguraria ela nos seus olhos por muito tempo, para você ir chorando de pequenas gotas, pouco a pouco, para essa alegria nunca acabar. Mas nós sabemos que essa alegria um dia, ela vai começar e nunca mais vai terminar. E o Senhor sabe que nesse corpo dessa carne, e por causa das limitações e ocupações, nós ainda não estamos preparados para viver isso, porque ainda temos que lidar com aquilo que o nosso irmão, numa das palavras aqui, compartilhou. Ora estamos no Monte Hermon, vendo a face do Senhor, a glória do Senhor, e ora estamos em dificuldades, em lutas, que nós não conseguimos resolver. Quando eles desceram, viram ali um rapaz possesso, e que os discípulos, com a oração deles, não pôde repreender aquele mal. Então significa, irmãos, que nós temos sim a alegria e o privilégio de entrar nos lugares celestiais. Falar com Deus não é falar com uma madeira, falar com um amuleto, falar com um ídolo, é entrar nos céus e sentir a face de Deus tocar a nossa face. E você pode dizer, será que isso é possível? Eu digo para você, é totalmente possível. Não pense nessa possibilidade a partir de quem você é, nem do que você pode fazer. Pense nessa possibilidade a partir daquilo que Cristo é e de tudo que Ele fez. Deixe-me ler o texto que nós estamos estudando, que é o Salmo de número 27, o versículo 4. A seguir eu quero acrescentar um outro texto para corroborar com o que eu estou falando, e logo a seguir introduzirei o tema daquilo que estaremos estudando. Salmo 27, o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e a meditar no seu santo templo. Estão vendo, irmãos? Esse texto ele tem nos esmagado esses dias, porque é um texto tão rico, um texto cheio de lições. Existem tantos degraus dentro desse texto. Você pode pensar, irmão, será que você não está exagerando? Não estou. Nós vimos na palavra passada o assunto casa de Deus. Como esse assunto casa de Deus, casa do Senhor, ele nos mostra 3 dimensões. A dimensão de uma cidade, que foi um dos cânticos que nós cantamos aqui. Uma cidade, uma casa e um santuário. Santuário, casa e cidade. Nós vimos isso por toda a Bíblia, começando em Gênesis capítulo 28 e vendo a consumação em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Então aqui nós vimos esses 3 temas que aborda especialmente o que está neste salmo. Então, mais uma vez, eu quero enfatizar apenas essa parte do texto, para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, o assunto casa de Deus na Bíblia, é um assunto de extrema importância, é um assunto elevado, é um assunto doutrinário. Isso quer dizer que existe uma exposição desde o Velho até o Novo Testamento sobre esse tema. Existem muitos pontos que estão intimamente ligados a este tema. Nós já vimos o assunto glória, glória de Deus, porque é na casa de Deus que a sua glória assiste, permanece, habita. E hoje eu quero enfatizar sobre o trono de Deus. O assunto trono de Deus está ligado ao assunto casa de Deus. Então agora eu quero introduzir um texto e vou colocá-lo como um ponto de intersecção, um ponto de ligamento, de ligação, de conexão
1 Coríntios, capítulo 2. Eu sei que você já leu, já examinou, já ouviu, mas talvez você nunca tenha meditado. E espero que sim. Espero que eu esteja totalmente enganado. Talvez você nunca tenha visto esse texto da maneira como vou te mostrar. 1 Coríntios, capítulo 2. O versículo 8 tem uma parte que eu queria deixar como exortação para vocês. Não estava no script, mas vamos considerar por ser tão importante. Escute, irmãos. Lembra quando Jesus estava na cruz, ele fez uma oração e disse assim: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Linda oração. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E Paulo vai dizer para nós aqui no versículo 8, ele diz assim: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Agora observe, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eles não conheceram, porque se tivesse conhecido, nosso Senhor não teria ido à cruz. Irmãos, Deus ocultou o seu Filho de tal maneira nessa terra, porque se as pessoas soubessem que ele estava naquela cruz, porque aquele que eles colocaram lá na cruz, nem a morte poderia matá-lo. Nem a morte poderia matá-lo. A morte só teve como exercer poder sobre ele por algum momento, porque ele se entregou. Porque se ele não tivesse se entregado, ela não teria poder para matá-lo. Foi ele que disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Então, ele não se entregou à morte, ele se entregou nas mãos do Pai. É um mistério isso, né, irmãos? Então, veja o que Paulo diz. Se o tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Agora, deixa eu fazer a exortação que eu disse aqui para vocês. Jesus disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Paulo disse: eles crucificaram porque não sabia quem eles estavam crucificando. Agora, irmãos, nós sabemos o que fazemos. Nós pecamos de olhos abertos. Certo? Nós temos negligenciado de olhos abertos. Nós não amamos a oração e sabemos por que não amamos a oração. Nós não temos amado a palavra de Deus e sabemos por que não amamos a palavra de Deus. Nós não somos inocentes. Nós não somos ignorantes. Nós temos recebido a revelação do Senhor, como aqueles que crucificaram jamais receberam. Nós recebemos. Bom, fechei o parênteses. Agora vamos ao texto que interessa. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas Deus nolo revelou. Nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Lembre-se na primeira palavra, meus irmãos e irmãs, quando compartilhei com você sobre a glória de Deus, quando a glória de Deus entrou no tabernáculo, ninguém podia entrar. Lembre-se disso? A glória de Deus. O que é a glória de Deus? O assunto glória de Deus. Então nós vimos uma exposição objetiva e uma exposição subjetiva. A exposição objetiva é que glória é aquilo que faz de Deus, Deus. A exposição subjetiva é que glória tem a ver com o prazer de Deus, com a satisfação de Deus. Sempre que Deus encontra satisfação na sua obra, na sua criação, e podemos dizer assim, quando Deus encontra satisfação no homem, essa satisfação redunda em uma grande manifestação de glória. Então nós temos alguns exemplos no Antigo Testamento. E esses exemplos têm a ver com a figura representativa daquilo que chamamos a casa de Deus. Então nós temos 3 exemplos. Primeiro, no tabernáculo, Êxodo 40. E o que nós vimos ali?
Nós vimos que quando eles levantaram o tabernáculo, estava tudo pronto. A glória de Deus entrou naquele tabernáculo, de maneira que ninguém podia entrar naquele lugar, nem mesmo Moisés, porque a glória de Deus tomou aquele lugar. Mas, à medida que o povo de Israel foi caminhando, eles perderam aquela glória, porque Deus perdeu o seu prazer no seu povo. Depois, novamente, nós vimos em 1 Crônicas, capítulo 5, aí você vai ver que quando eles estavam edificando aquele templo, e depois de toda aquela obra consumada, o que ocorreu? A glória do Senhor vem e entra naquele lugar. Novamente, irmãos, ali tem um rei quebrantado, que faz uma oração linda, entrega tudo ao Senhor, entrega a sua vida. A glória do Senhor vem e toma todo aquele lugar. De maneira que os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote, ninguém podia entrar, porque a glória do Senhor tomou todo aquele lugar. Mas, irmão, se você segue lendo a história, o que você vai ver? Aquele rei Salomão se torna um rei ímpio, promíscuo, um homem orgulhoso, soberbo. Ele cai, ele tem uma queda terrível. As consequências vindouras por causa da sua queda são devastadoras. E a glória do Senhor sai daquele lugar. E assim, irmãos, podemos dizer assim, estamos resumindo o caminho, o trajeto da glória de Deus no Antigo Testamento. Em algumas poucas ocasiões, algumas poucas pessoas, como também podemos ver no rei Ezequias, no rei Josias, mas nada como nós vimos nessas duas experiências. E depois o que nós vemos, irmãos? Nós vemos João dizer assim, em João 1, capítulo 1, versículo 14, o verbo se fez carne, e agora o tabernáculo de Deus desceu na terra nele, nesse verbo. Ele habitou entre nós. Aquele tabernáculo de glória desceu. João está escrevendo isso, vou dizer para vocês, irmãos, João está escrevendo isso há mais de 60 anos depois. Então João está escrevendo aquilo que ele viu lá atrás, que ele experimentou lá atrás, e diz assim, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então, a glória de Deus veio em seu Filho, e ele durante 3 anos e 6 meses, ele viveu pregando esta glória, pregando o Pai. E o que aconteceu? Aqueles homens não quiseram. Eles não viram a glória de Deus na face de Cristo. Eles não discerniram aquela glória. Então, nosso Senhor, ele tem os seus discípulos. E quando ele parte deste mundo, está perto de partir deste mundo, ele diz para os discípulos, eu não deixarei vocês órfãos. Eu voltarei para vós outros. Aí depois, um dia, irmãos, ele disse para os discípulos, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então, o que aconteceu? Os discípulos permaneceram em Jerusalém. E um dia o céu se rasgou. E a glória de Deus, na bendita pessoa do Espírito Santo, encheu todo aquele lugar onde eles estavam sentados. Mas encheu de maneira, irmãos, e aí eu quero colocar esse encheu de uma maneira que você talvez não tenha percebido. Porque a ideia que nós temos é que a glória de Deus encheu o lugar. Mas a glória de Deus não encheu o lugar já estava cheio de gente. Porque nas duas experiências do Antigo Testamento, a ideia é que o lugar estava vazio e a glória encheu e ninguém podia entrar. Agora aqui é diferente, o lugar estava cheio e a glória de Deus veio de uma maneira como ela nunca tinha vindo. Porque ela não veio para encher um lugar, ela veio para encher pessoas. Quando essa glória entrou naquelas pessoas, aí ali, irmãos, Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios, no capítulo 10, que nós fomos batizados. Fomos batizados. Como aquele povo, ele usa essa metáfora, que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, eles foram batizados na nuvem
e foram batizados no mar. E no capítulo 12 ele vai usar isso de maneira interpretativa. Se você quiser abrir sua Bíblia, olha que coisa linda. Paulo coloca aqui em 1 Coríntios, só algumas páginas à frente aí. No capítulo 12, versículo 13, olha o que ele diz. Pois em um só Espírito, porque é o Espírito Santo, em um só Espírito todos fomos batizados. Sabe o que significa a palavra batizado? Mergulhado em, introduzido em, encharcado de, mergulhado em um corpo. Somente isso aqui. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ali eles foram mergulhados por causa da glória da habitação do Espírito Santo para se tornar um corpo. O que é esse um corpo? Olha essa frase, um corpo. O que é esse um corpo? Paulo vai dizer isso lá no capítulo 4 de Efésios. Ele diz também em Colossenses, um novo homem. Sabe o que cada um de nós somos? Um novo homem. Olha o versículo 12 aí, se os seus olhos ainda se encontram nesse capítulo 12. Ele diz assim, assim como o corpo é um e tem muitos, o que nós somos aqui? Membros. Nós não somos aqui uma definição completa do corpo de Cristo. Nós somos uma definição incompleta. Porque o corpo de Cristo é maior do que essa reunião aqui, dos que estão aqui. Ele é universal. Mas nós somos aqui o quê? Membros de um corpo. E por que nós não somos o corpo? Nós não podemos dizer assim, nós somos aqui o corpo de Cristo. Em certo sentido não está errado. Doutrinariamente, você até pode dizer, mas nós somos parte, porque ainda temos muitos outros irmãos. E ainda porque o cabeça está no trono, e nós, como seu corpo, estamos aqui na terra. Então, irmãos, nós somos partes deste corpo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos esses membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Esse corpo, ele compreende dos que estão aqui, dos que não estão aqui, dos que já estiveram nessa terra, imagine, irmãos, e dos que virão. É um grande corpo, ele é universal. Este é o novo homem da nova criação. Cristo cabeça e nós os membros. Então, meus irmãos, que lindo é isso. Agora vamos voltar para o versículo 9 e 10 de 1 Coríntios capítulo 2. Ele diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e jamais penetrou no coração do homem é o que Deus tem. Você pode imaginar o tempo do verbo aí, preparado. Não é o que ele vai preparar, é o que tem preparado. É o que já existe. Não é o que virá, é o que já é. Sabe o que significa essa palavra preparado? Não é algo que você vai desfrutar, é algo que você já pode desfrutar. Não é algo que ele vai fazer, é algo que já está feito. Não é algo que nós teremos, é algo que nós temos. Aí você diz, irmão, não concordo. Tudo bem, vamos avançar para o versículo 10. Ele vai dizer assim, mas, Deus não revelou pelo Espírito. Deus não revelou pelo Espírito. Segure essa frase com firmeza, porque eu quero te levar para um outro lugar. Deus não revelou pelo seu Espírito. Vá agora para 2 Coríntios, capítulo 5. Não vou ler os versículos 1 a 4. Eu só vou parafrasear esses versículos. Os versículos 1 a 4 vai dizer para nós assim, e permita-me adicionar o contexto para ficar mais claro, para quem não estava aqui ontem. O contexto desses textos, esta é uma regra hermenêutica, sempre lê o texto de acordo com o contexto. Então, de acordo com o contexto, que começa lá no versículo 8, do capítulo 4, vai mostrar o paradoxo da nossa vida. Nós temos uma vida paradoxal. Na esfera horizontal nós sofremos, na esfera horizontal nós sentimos lutas, tribulações, aflições, frustrações, decepções, sentimos até depressão, sofremos de transtorno de ansiedade, passamos por provas duras, por lutas terríveis. Isto é o plano natural. É a
Vida cristã na esfera horizontal. Só que o cristão, diferentemente de todas as pessoas do mundo, irmão, se o mundo soubesse disso, o mundo todo se converteria só por causa desse assunto. Porque quem não quer se livrar de um psicólogo? Quem não quer se livrar de um remédio antidepressivo? Não precisava nem crer no Senhor. Isso aí é verdade? Pronto, eu quero essa bula. Não estamos falando de bula nem de remédio antidepressivo, estamos falando de vida cristã nos lugares mais altos. Aí você não é trocar de psicólogo, não. Sabe o que é? É você nascer de novo. Mas um cristão que nasce de novo pode sofrer de transtorno de depressão? Pode. Transtorno de ansiedade? Pode. Nós estudamos há poucos dias sobre a vida de Elias, a vida de Jeremias. O cristão não pode ser escravo disso. Porque a depressão, a ansiedade, a qualquer momento ela pode nos assaltar. O que ela não vai é nos roubar Cristo. O problema da depressão e da ansiedade é quando ela está te roubando o Cristo. Aí é grave. Aí é grave. Então, o cristão, ele se livra disso. Ele não fica escravizado na lama da depressão, da opressão, da possessão. Porque o problema da depressão é quando ela se torna uma possessão, uma opressão maligna. Então, existem algumas esferas. Então, todos nós podemos passar por isso? Podemos. Mas não ficarmos escravos. Agora, escute o que eu vou te dizer aqui. Olhe para isso. Mas o Espírito nos revelou. Então, quando você estuda o contexto de todo o capítulo 5, você vai ver essa vida paradoxal. Aí no final, versículo 18, olha o que ele diz. Não atentando nas coisas que se veem. O que são as coisas que se veem? São as coisas horizontais. Aí ele diz, mas nas que não se veem. O que são as coisas que nós não somos capazes de ver com os nossos olhos? As coisas espirituais, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não viram e aquilo que jamais penetrou no nosso coração são as coisas que não se veem. Mas ele não está falando de sentir. Ele diz assim, mas as que não se veem, porque as que se veem são temporais, isto é, as coisas que você vê, elas estão limitadas ao tempo. As coisas que não se veem, elas são limitadas à eternidade. E eu te pergunto, a pergunta mais absurda que você pode um dia ouvir. O tempo é maior do que a eternidade? Não. A eternidade é maior do que o tempo. O tempo é uma partícula da eternidade. Partícula. Não vou dizer nenhuma parte. É a menor partícula da eternidade, chama-se tempo. Então, o que esse texto está dizendo para nós? Não devemos medir as coisas, nem avaliar nada na nossa vida cristã baseada no tempo. Temos que olhar tudo do ponto de vista da eternidade. Se você é uma pessoa que avalia tudo, avalia a sua vida, avalia o seu casamento, avalia o seu trabalho, avalia seus bens, se tudo isso se resume ao tempo, eu quero saber o que você vai levar quando entrar na eternidade. Primeiro que você vai sair daqui num caixão. E o caixão que você vai sair, você não vai conseguir levar nem a agulha que costurou sua roupa. Porque ela vai ficar lá embaixo. Então, a Bíblia diz que o que nós vamos levar são as nossas obras. Se você pensa tudo de acordo com o tempo, você vai se deprimir. Se você vai colocar todas as coisas limitadas a este mundo, você vai viver de transtorno de ansiedade. Toda pessoa ansiosa, toda pessoa depressiva, é porque a sua mente está assim, olhando para baixo. Quando eu falo para baixo, não é do lugar celestial para a terra, não. Está olhando para um buraco. Ou então está olhando para o seu umbigo. Lembre-se, o seu umbigo não é o centro do universo. Não seja um umbigólatra, adorador de si mesmo, ou um bigocentro. Lembre-se, nós temos que pensar de uma maneira celestial. Eu vou colocar um outro parêntese dentro desse parêntese, então não fique chateados comigo, mas eu só vou citar.
Colossenses capítulo 3, versículo 3. O que diz Colossenses capítulo 3, versículo 3? Ele diz aquilo que Paulo estava dizendo em Efésios capítulo 2, versículo 6. O que diz Paulo em Efésios 2, 6? E nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Guarde esse texto, irmãos. Vou repetir. E nos ressuscitou juntamente. Nós fomos ressuscitados. Você diz, mas eu não estava nem nascido. Era isso que Deus considerava. Isso é um ponto federal. Assim como todos nós nascemos em Adão, em Cristo fomos ressuscitados também. Se você concorda, eu já nasci pecador. Eu já nasci batendo no meu irmão mais novo. Quando eu tinha 5 anos, eu tomava o pirulito do meu irmão. Isso aí não é coisa de Cristo, é coisa de Adão. Já nascemos com a maldade no coração. Ninguém cometeu o primeiro pecado, cometi o primeiro pecado. Eu me tornei pecador aos 7 anos. Nunca, você nasceu um bebê pecador. Você já nasceu a coisa mais linda desse mundo indo para o inferno. Quem é que admite isso? Qual é o pai que vai olhar para o filho e vai dizer assim, eis aqui um grande Adão? Ninguém diz. Mas irmãos, é natureza. Natureza má. Mas, irmãos, novo nascimento. Cristo veio, se revelou, se manifestou, nos resgatou do império de trevas. Então, se é fato que em Adão espiritualmente estávamos mortos, é fato também que em Cristo fomos ressuscitados. Aí, olha o que diz Colossenses 3. Começa assim, se pois fosses ressuscitados com Cristo, sabe o que é que Paulo está falando, irmãos? Ele está dando uma definição de uma vida ressurreta em Cristo. Como se define uma vida ressurreta em Cristo? Se, pois, fosses ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, não as da terra. Pensai nas coisas do alto, aonde Cristo está. Por quê? Ele coloca um porquê neste ponto. Por quê? A vossa vida está escondida em Cristo, dentro de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Uma definição de uma vida ressurreta. Aquilo que nós acabamos de orar. É entender que Deus veio nos habitar, nos esmaga. Você pode dizer isso 1000 vezes, mas se isso não penetrar na sua mente, não produz nada. Mas no dia que penetrar, você pode estar com a pior depressão. Você levanta um novo homem, uma nova mulher. Você pega todo o remédio de depressão e joga no lixo. Você não tem nem coragem de dar para o seu amigo que está com depressão, porque você vai ser o melhor remédio para ele. Você vai ser uma terapia para ele. Nós temos que ser uma carta, nós temos que ser um testemunho, irmãos. Nossa vida tem que ser uma terapia para os outros, e não um peso, e não um motivo de desânimo. Nossa vida tem que ser uma terapia, nós temos que ser um tanque de Betesda para os nossos irmãos. Então escute, quando eu falo tanque de Betesda, vocês sabem, lugar de misericórdia, que é isso que essa palavra significa. Então, tudo bem. É quando você chega no capítulo 5 de 2 Coríntios, Paulo vai usar o mesmo paradoxo. Outrora, ele usava o paradoxo falando sobre o que está aqui no versículo 8 e 9. Ele vai dizer, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Está vendo o paradoxo aqui? Mas ele vai mostrar um outro paradoxo. Porque essa exposição paradoxal, era um método de Paulo. Colocar as coisas dentro de um paralelo, de duas vias. Aí ele vai dizer aqui, sabemos, pois, versículo 1, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, ele está falando do corpo da nossa carne. Porque nosso corpo é um tabernáculo, sim, uma descrição bíblica. Se desfizer, a palavra desfizer aqui, ela tem um sentido genérico. E a única maneira, eu já disse isso para vocês todas as vezes, que você pegar uma palavra que tem um sentido genérico na Bíblia, a única maneira de você poder obter a força da interpretação dela, observar o lugar que ela ocupa dentro do contexto. Isso é uma lei, irmãos. Eu não estou dizendo isso da boca para fora, isso é uma lei da interpretação da hermenêutica.
Quem é advogado aqui sabe o que é a palavra hermenêutica, sabe o que é a palavra exegese, e tudo isso tem a ver com a teologia bíblica. Então, por favor, aí ele vai dizer, então vou parafrasear, não vou ler mais. Ele vai dizer que nós temos esse tabernáculo. Ele pode sofrer perseguição, ele pode passar por perplexidade, ele pode sofrer abatimentos, mas ele não será levado ao desamparo. Você não vai sofrer de desânimo e nem será destruído. Por quê? Essa palavra desfizer fala de tudo isso. Ela só pode ser interpretada dentro do contexto. Por quê? Porque existe um tabernáculo celestial. É o que diz Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2. Capítulo 9, versículo 8, versículo 11. É o que diz o capítulo 10, versículo 21. Existe um tabernáculo. Tabernáculo é a palavra para definir Deus de uma maneira mais relacional. Eu vou repetir. Tabernáculo é um lugar em Deus, um lugar de comunhão. Então podemos dizer assim, tabernáculo é a palavra que define Deus de maneira relacional. Escute isso, irmãos. Você vai ler os Salmos, onde mais você vai encontrar a palavra santuário, templo e tabernáculo, ou tabernáculos. Porque o tabernáculo tem 3 lugares, átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, a trindade é um tabernáculo. Assim como o tabernáculo que Deus deu a Moisés, tinha 3 partes, átrio, que era a parte exterior, lugar santo, onde estava o candeeiro, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. E o lugar santíssimo, onde estava a arca e o propiciatório. Então você vê essas 3 partes para nos falar de Deus. Templo, tabernáculo, é um lugar em Deus, um lugar de comunhão. Qual é a palavra que define a atividade de Deus? Qual é a palavra que define o aspecto relacional? Qual a palavra que define Deus de maneira relacional? Templo. Qual a palavra que define as atividades de Deus? Comunhão, porque comunhão é o eixo central da Trindade. Quer dizer que tudo que a Trindade faz é na base da comunhão. E é tudo isso que o inimigo tenta destruir na vida da igreja. Por isso Deus abomina uma pessoa fofoqueira, aquele que tem boca de sapo, língua de serpente, estômago de urubu, que fica se intrometendo na vida dos outros. Então, irmãos, a melhor maneira de você falar do seu irmão é diante de Deus. Aí eu quero ver você falar. Aí você fala dele. O que você vai falar do seu irmão? Não tem como você falar mal. Você vai dizer, Senhor, ele é um problema, mas me ajuda a amá-lo. Aí quando você começar a falar a verdade, sabe o que Deus vai mostrar? Ele não é um problema. Ele é um trabalho da cruz na sua vida, que mostra o tanto que você é egoísta, tanto que você é intolerante, tanto que você é frio. Aí depois o seu irmão é só um espelho para você olhar você mesmo. Só Deus para mostrar isso. Então vou te dar um conselho. Você que gosta de fofocar, vai fofocar com Deus sobre o seu irmão. Irmãos, eu estou fazendo essa colocação, mas não é com maldade, não. Então deixa eu te colocar aqui esse assunto, desse texto que é tão importante, tão rico. Esse versículo 9 e 10, baseado aqui nesse texto. Vamos chegar no Espírito Santo, para a gente entender essas profundezas, que só o Espírito conhece. Então ele está falando aqui de algo muito elevado. Nós temos um santuário. Nesse corpo nós gememos. Gememos por causa da nossa carne, a nossa vontade que confronta e afronta a vontade de Deus. Nesse corpo, que só busca os seus prazeres, nesse corpo com desejos perniciosos, insidiosos, corruptos. É isso que está aqui nessa mente, irmãos. Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, corrompidas por causa dos prazeres do mundo, motivados pela natureza carnal que em nós habita. E você pode até perguntar, mas lá na cruz do Calvário, o Senhor não rompeu com tudo isso? Escute, Ele perdoou os nossos pecados. Os nossos pecados, tudo o que você fez, Ele perdoou, jogou no mar do esquecimento. Ele não joga na sua face aquilo que Ele já perdoou. Agora, quanto ao nosso pecado, a natureza, isso aí é o caminho da cruz. Isso aí é o trabalho da cruz. Então Deus vai usar as circunstâncias, as providências.
Ele vai usar o Espírito Santo, ele vai usar a palavra para trabalhar a cruz no seu caráter. Uma coisa é Deus perdoar os nossos pecados. Outra coisa é Deus tratar com a nossa natureza. Porque o tratamento final, isto é um processo, salvação da alma. O tratamento final se dará lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. No momento, quando o nosso Senhor vier, esse corpo corruptível, ele será revestido da incorruptibilidade e em nós será tragada a morte pela vitória. Então vamos lá. Aí quando você chega no versículo 5, olha o que Paulo diz: ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso. Deus nos preparou para quê? Deus nos preparou para quê, irmãos? Ele nos preparou para que nós pudéssemos entrar no santuário celeste, como diz o salmista, morar todos os dias na casa do Senhor. Para quê? Duas coisas: contemplar o Senhor e aprender do Senhor. Porque vida cristã é vida ascensional. Vida cristã é crescimento, é maturidade. Um cristão imaturo é um cristão que recusa a obra do Espírito na sua vida. Irmãos, nós não temos o direito de sermos ignorantes. Todo cristão que é espiritualmente ignorante, ele tem uma vida espiritual atrofiada. Ele é doente. Ele vive desarraigado. Por isso que a Bíblia diz que Pedro, inspirado pelo Senhor, diz que o inimigo, ele está como um leão ao nosso derredor. Quem que o leão vai pegar? Os imaturos. Quem que ele vai pegar? Quem que ele vai destruir? Quem que ele vai matar? Aqueles que ficam isolados. Os desencaminhados. Os que ficam para trás. Os doentes. Então o leão, ele fica à espreita. Nós sabemos que quem persegue é a leoa, mas o leão mata também. A figura aqui vale para os dois, porque está uma figura do reino animal. Então o que eles fazem? Fica olhando. Então ele vai olhar em 3 direções para procurar aqueles que estão para trás. Desarraigaram. Vai pegar os fracos, o doente. Então ela fica olhando. Onde é que tem um gnu doente? E os bebês, os que não crescem. Então estão ao nosso derredor. Aí ele vem, não seja um bebê espiritual. Cresce. Ah, mas eu converti uma semana. Se você tiver uma revelação de Cristo num dia, por isso o salmista disse: eu prefiro estar à porta da casa do Senhor do que estar em 1000 outros lugares, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Crescimento é para cima, não é para o lado. Quando você tem experiência com Deus, isso é tudo que você precisa. Você não vai crescer espiritualmente lendo biografia de irmãos, isso edifica, isso é maravilhoso. Mas você vai crescer espiritualmente quando você aprender a contemplar Cristo na palavra. Quando você vai aprender a contemplar Cristo nos seus problemas, nas suas lutas, nas suas limitações, nas suas fraquezas. É isso que vai te fazer crescer. É isso que vai transformar o seu caráter. Então, o inimigo, ele vem para pegar os imaturos. Aí ele vai dizer assim, que Deus nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor. Que linda palavra Paulo buscou aqui do seu vocabulário grego para compor esse versículo, penhor. Essa é uma palavra linda, porque essa palavra, ela designa um pagamento inicial. Você compra uma casa, um grande bem. Então você não tem todo o dinheiro. O que você faz? Você dá um sinal. Aí depois você junta todo o dinheiro para fazer a conclusão. Isso de maneira mais específica seria assim. Alguém está comprando uma fazenda. E para que aquele negócio fique assegurado, o que ela faz? Ela dá o penhor. O penhor indica, eu vou concluir essa compra, ela é minha. Então você vai e interfere ali com o penhor. Aí você coloca o penhor. Então aquela pessoa sabe, aquilo pertence ao Eliomar. Ele já deu o primeiro pagamento, então não posso vender para ninguém, já é propriedade dele. Ele vai fazer o pagamento final.
Isso é o penhor, é a certeza, é a garantia, é o selo de propriedade. Lindo isso, irmãos. São as 3 palavras que definem penhor na tradução para o português. Certeza, certeza, garantia, selo de propriedade. Então Deus, quando aquela glória do Espírito Santo, da habitação do Espírito Santo entrou naquele cenáculo, irmãos, isso atingiu a todos nós. Porque aquilo não foi a experiência daqueles discípulos. O Espírito Santo, como habitação, ele não veio só para aqueles discípulos, ele veio para a igreja do Senhor em todos os tempos e em todas as eras. Assim como o nosso Senhor Jesus morreu lá naquela cruz, a morte dele não foi para aquela geração, a morte dele foi para todos nós. Assim também o Pentecoste não foi só para aquela geração, o Pentecoste foi para todos nós. Então você entende? Agora nós podemos voltar aqui e terminar de ler o texto. Mas, versículo 10, Deus nolo revelou pelo Espírito. Por quê? 1 Coríntios 2,10, porque o Espírito a todas as coisas conhece, penetra, o Espírito Santo ele penetra. Essa palavra perscruta, ela é muito rica, o perigo era ser mal traduzida, ela ser mal interpretada. O sentido aqui não é só de um conhecimento profundo, mas de um avanço profundo, de um avanço muito íntimo. O Espírito Santo é aquele que tem o poder de penetrar as profundezas de Deus. Meus irmãos, que coisa impressionante. O Espírito Santo, ele conhece e ele penetra nas profundezas de Deus. Olhe que coisa rica, que bênção maravilhosa você tem aqui, e você está aguardando a eternidade chegar para desfrutar. Não, Deus te dá o direito de desfrutá-la hoje. Você pode desfrutar disto hoje, é uma experiência para hoje. Quantos cristãos estão aí vivendo de migalhas, enquanto tem uma mesa farta? Quantos cristãos são como pedintes? Vivem pedindo, mas não sabem o que tem, não conhecem a propriedade da vida em Cristo, não conhecem a realidade da vida em Cristo, não conhecem o prazer da vida em Cristo, não experimenta das realidades, das profundezas da vida em Cristo. Vive na periferia, na superficialidade, não cresce. Eles não conseguem ser uma bênção de Deus a outros, porque eles não são uma bênção de Deus em si mesmos. São vazios. Eles dependem de oração dos outros, dependem da pregação dos outros. Tudo que eles dependem para viver espiritualmente provém daquilo que outros podem somar na sua vida, mas nunca de uma experiência pessoal. Sabe o que o Vale de Jaboque nos ensina na vida de Jacó? É que nós precisamos de uma experiência pessoal com Deus, mesmo que essa experiência tenha que nos doer. Porque você sabe que Jacó saiu do Vale de Jaboque quando a sua articulação da coxa foi ferida. A articulação da coxa é um nervo duro no nosso corpo. Ele saiu dali mancando, ele saiu apoiado no seu cajado. Em outras palavras, ele saiu quebrantado. Nós precisamos de experiência que nos dê um coração quebrantado diante de Deus. Senão você vai ser, durante toda a sua vida, uma pessoa superficial. E quando você chega diante dessas experiências... Agora, irmãos, deixe-me avançar um pouco mais. Quero mostrar algo para vocês sobre... E aqui quero concluir. Quero ler com vocês Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, o versículo 12. Eu vou ler mais 2 porções da palavra, mas eu quero que você guarde esse no mais íntimo do seu coração, medite nesse texto e nunca mais esqueça. Olha esse texto, Jeremias 17, 12. Trono de glória, olhe bem. Temos as 2 palavras que nós precisamos. Trono de glória, exaltado ou enaltecido,
Desde o princípio, no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Esse princípio aqui é o mesmo princípio de João 1. Sabe o que eu posso dizer, irmãos? Que, de acordo com o tempo, esse princípio não teve início. Tem alguém que consegue entender isso? É um princípio sem início e sem fim. É um princípio. Desde o princípio. Mas por quê? Porque a linguagem eterna, ela tem que ser traduzida para a linguagem terrenal. Porque se Deus nos fala na linguagem eterna, sem nos dar revelação, por isso que Paulo disse, mas Deus nolo revelou. Aquilo que vocês não viram e não são capazes de ver e de ouvir e de conceber no coração, Deus deu o Espírito para revelar para vocês as profundezas de Deus. Então Deus usa a linguagem humana, Ele usa a linguagem do reino mineral, Ele vai usar a linguagem do reino vegetal, vai usar a linguagem do reino animal. Deus usa todo tipo de linguagem, para que um dia você diga, Senhor, eu não entendi nada, eu passei a vida toda na terra, não entendi nada, eu te falei no reino animal, no reino mineral, tudo que eu podia te falar, agora eu estou falando até no reino virtual. E você não entendeu? Ah, irmãos, nós não podemos ser tão ignorantes assim. Veja como Deus é cuidadoso, Ele fala de todas as formas. Agora, quando Ele fala numa linguagem que você não entende, que aí não é a linguagem no reino mineral, no reino natural, no reino vegetal, Ele vai te falar a linguagem do reino celestial. Aí nessa hora Ele é tão bondoso, irmãos. Ele coloca o Espírito dentro de nós para trazer interpretação. Porque nessa linguagem você precisa de revelação. Lindo isso, né, irmãos? Impressionante. Então aqui nós precisamos de quê? Revelação, irmãos. Pode ler esse texto 1000 vezes, você não vai entender nada. Mas peço ao Espírito Santo, eu vou ler novamente. Trono de glória, enaltecido, exaltado, desde o princípio. Não é o princípio de Gênesis, é o princípio de João 1. Desde o princípio. É o lugar do nosso santuário. Sinceramente, irmãos, eu pergunto para vocês, o que eu posso acrescentar? O que alguém aqui pode acrescentar a esse texto? Ele é um texto que fala, ele não é um texto que precisa ser falado. O problema desse texto aqui é porque ele está numa linguagem celestial. Então, o que a gente precisa? A gente precisa que o Espírito Santo nos arrebate a nossa mente para o céu, para a gente entender como é possível. Quer dizer, o meu santuário, o nosso, não é o santuário de Deus. Irmãos, será que a minha versão aqui está errada? Na sua versão está nosso santuário? É isso mesmo? Eu penso que a gente deve ter mais de uma versão aqui, né? Nem todas são versões atualizadas ou corrigidas, tem outras versões. É isto mesmo. Trono de glória, enaltecido, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Mas vamos acrescentar 2 textos a este. Primeiro, Salmo 11, versículo 4. Então eu quero que vocês tomem esse texto para que ele fique como que marcado na mente de vocês. O que quer dizer que qualquer texto que nós interpretarmos dentro deste assunto, vocês vão interpretá-lo à luz deste texto. É como se ele fosse a chave que vai abrir todos os textos que nós iremos ler. Olhe bem, Salmo de número 11, versículo 4. Diz o Senhor, está no seu santo templo, pois nos céus tem o Senhor seu trono. Templo e trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Irmãos, esse texto, a gente não vai ter tempo. Talvez se a gente um dia pudesse entrar nesse assunto, porque a gente só vai entrar na periferia, claro. Eu só vou poder ler e citar. Não vamos poder entrar. Esse versículo aqui, ele é o capítulo 4 de Apocalipse. Aquela visão do trono. Se você quiser estudar o trono de Deus de maneira doutrinária, qual é o capítulo que você vai estudar na Bíblia? Capítulo 4 de Apocalipse. Lá está a doutrina do trono de Deus.
Ela vai dizer exatamente para nós, numa linguagem celestial, é claro, como é o trono de Deus. O que está acontecendo no trono de Deus? A linguagem é profunda. Precisaríamos de muito tempo para isso, mas é possível a gente olhar, mesmo que de maneira periférica, não microscópica, mas de maneira periférica, já assombra. E aqui ele vai falar desses olhos, porque lá, diz que lá no trono de Deus, tem os 7 Espíritos de Deus que estão cheios de olhos. Porque, irmãos, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E quando eu e você estiver diante daquele trono, não adianta esconder pecado debaixo do tapete, Ele vê tudo. Mas Ele não nos rejeita. É isso que assombra. E vamos entender isso no próximo texto, por favor. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Está assim, tendo, eu quero que você fixe sobre essa palavra tendo. Ela fala de uma posse. Alguém aqui tem um carro que está no seu nome, o documento está no seu nome, PVA está em dias, o carro é seu. O governo não vai te tomar, tá? É seu. Essa palavra fala disso, de um bem que você tem garantia que é seu. Alguém pode até clonar, mas não vai tomar o seu carro, porque ele é seu. Entende? Então essa palavra tendo fala de uma posse garantida. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus. E por que eu dei ênfase a essa palavra tendo? Porque ela tem uma ênfase particular na Epístola aos Hebreus. A Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Não é a primeira vez que ele diz isso. Lá no capítulo 10 ele vai dizer também. Tendo Jesus, o grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, o assunto casa de Deus, irmãos, aí a gente teria que voltar tudo de novo, eu não vou fazer isso. Você já sabe o que é a casa de Deus, esse assunto é doutrinário, esse assunto é muito amplo. Fala de uma cidade, fala de uma casa e fala de um santuário, é a mesma coisa. E os dois pilares desse assunto têm a ver com a glória de Deus e com o trono de Deus. Aí ele diz, como grande sumo sacerdote, e por quê? Que ele nos apresenta Jesus, ele disse, nós temos Jesus como? Não é um Salvador? Por que ele não diz que Jesus é o nosso Salvador? Porque é singular. É singular dizer que nós temos ele, não é como um Salvador, é como um sumo sacerdote. O que faz o Salvador? Salva. Não precisa explicar muita coisa. Salva. Se alguém está afogando no mar, ele vai chamar o farmacêutico? Vai chamar o salva-vidas, não é verdade? Alguém vai ligar para a frutaria e falar assim, tem alguém que pode me ajudar? Não, vai ligar para o bombeiro, é o salva-vida. Jesus é o Salvador. Ele é o nosso Salvador. Então não tem que explicar muita coisa. Agora tem que entender por que ele é apresentado como sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz? Vamos pensar nisso, irmãos. Lá no Antigo Testamento, ninguém poderia entrar no santuário terrestre, no lugar mais íntimo, mais profundo. Só um homem. Quem era ele? O sumo sacerdote. Havia sacerdotes, porém só um sumo sacerdote. Tudo aquilo, irmão, só para dizer de Cristo. Tudo que Deus fez no tabernáculo para mostrar Cristo. Um sumo sacerdote, o que ele fazia? Ele entrava com um sacrifício. Mas antes dele entrar com esse sacrifício, ele tinha que ter uma vida correta, ele tinha que fazer um sacrifício pela sua vida, pelo seu pecado. Porque se ele não tivesse feito um sacrifício pela sua vida e pelo seu pecado, ele morreria lá no Santo dos Santos, porque a glória de Deus e a sua santidade era manifesta ali. Uma única vez por ano ele entrava naquele lugar sagrado e oferecia um sacrifício por todo o povo. Porque um bezerro, uma novilha de 1 ano, sem mácula, sem defeito, foi sacrificado e o sangue dela era introduzido ali. Naquele ritual, Deus estava comunicando uma grandiosa e a mais suprema de todas as realidades espirituais, a morte do seu filho. Lembra quando João disse assim, eis o Cordeiro de Deus. Essa palavra eis é tão linda no texto original, porque ela é enfática. É como se eu estivesse falando para alguém sobre uma pessoa e ela chegasse. Eis aí, esse aí que eu estou falando dele. Entende? Mais ou menos isso. João falava. Aí um dia vem Jesus. Quando ele viu, ele olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus.
Esse eis é lindo, irmãos, porque ele é histórico. Porque um dia, Isaac disse assim para o seu pai, lá no Moriá: papai, está a lenha, está o cutelo, está o fogo, aonde está o cordeiro? Abraão disse assim: Deus proverá para si o cordeiro. E isso ecoou por todo o Antigo Testamento. Cadê o cordeiro? Aí um dia João, inspirado, ele está ali pregando, lá vem o nosso Senhor. Quando ele olhou e disse: eis, este é o cordeiro. Naquele dia, irmãos, foi quando o símbolo e a realidade se uniram numa só pessoa. Ali se confirmou algo. Então, nosso Senhor fez tudo isso por nós. Então, irmãos, ele diz assim, olha que lindo, João 13, é por eles, toda a minha santidade é por causa de vocês. Como se dissesse assim, se eu não tiver uma vida santa, eu jamais posso ir um dia naquela cruz. Era isso que ele estava dizendo, quando ele diz em João 13, é por eles que eu me santifico. Pedro autentica e diz, Jesus, o varão aprovado por Deus. Aqui nesse capítulo 4 diz que ele foi provado em todas as coisas, porém sem pecado. Então ele é o nosso sumo sacerdote. Ele pode entrar no santuário da presença de Deus. Ele entrou por nós. Entrou por mim e por você. Então ele diz, tendo Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele podia dizer assim, tendo sumo sacerdote, um grande sumo sacerdote. Um judeu poderia pensar, quem é esse sumo sacerdote? Será que é da genealogia, da linhagem de Arão? Não. Aqui vai dizer no capítulo 7, ele é da ordem de Melquisedeque. Essa ordem é divina. Essa ordem só existe no trono, no verdadeiro santuário na glória. Este aqui é o sumo sacerdote. Ele não tem genealogia humana, ele não tem um pai humano. Ele é o Filho eternamente gerado no Pai. Ele é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, em um ato de glória, ele se tornou o nosso Salvador, mas ele é para sempre. Aqui diz que ele é sumo sacerdote para sempre. Sabe o que ele estará fazendo naquela era vindoura? Ele continuará sendo nosso sumo sacerdote. Por que eu sei disso? Porque a ordem de Melquisedeque é uma ordem que ministra pão e vinho. É uma ordem que ministra de Deus. A ordem de Arão ministrava a Deus. A ordem de Melquisedeque ministra de Deus. E ele está lá, irmãos, no trono de glória, ministrando Deus para nós. Deixa eu contar algo para vocês, irmãos. Não se escandalize com o que eu vou dizer, mas eu me atrevo a dizer isso. Irmãos e irmãs, para o mundo, o santuário de Deus é um lugar de juízo. O trono de Deus é um lugar de juízo. Mas para nós, o trono de Deus é um santuário. Então vamos seguir a leitura, irmãos. Tendo Jesus como grande sumo sacerdote, olha que palavra que tem que parar. Não dá para ler a Bíblia em um ano. De maneira devocional você pode ler. Mas se você for concentrar nela e deixar que ela fale com você, então é impossível. Porque essa palavra te faz parar. Ele penetrou, ele entrou. O Espírito é aquele que perscruta, é aquele que penetra, ele penetrou. Imagine, irmãos, o Espírito ele penetra as profundezas de Deus. Para quê? Para nos revelar a linguagem celestial, para nos trazer a realidade celestial. E Jesus, ele penetrou no altos céus para nos levar para dentro dele. Em espírito, e por causa do Espírito que em nós habita, porque agora a eternidade está aqui dentro, irmãos. A eternidade, Deus veio nos habitar, a eternidade está aqui dentro, Deus está aqui dentro. Então, se Deus está aqui dentro, eu e você temos ousadia para penetrar os céus e desfrutar da glória e da face de Deus. E Deus nos dá a exata medida, porque se ultrapassasse a medida, nós morreríamos no meio dos irmãos. Mas Ele coloca a medida para que eu e você suporte. Penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Outra frase linda, irmãos. É como se ele estivesse traduzindo assim: venhamos, irmãos, permanecer firmes no nosso testemunho.
Por quê? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Aqui está uma palavra que define a posição que nosso Senhor ocupa como sumo sacerdote. É por causa das nossas fraquezas. Fraquezas aqui fala de incapacidades. Porque não somos inadequados, irmãos. Não adianta você fazer penitência. Não adianta você fazer boas obras para você ser aceito diante de Deus. Não são as nossas boas obras que nos tornam aceitos por Deus. Nós somos aceitos por Deus por causa da obra do seu Filho. Esse é o primeiro ponto. E segundo, por causa da posição do seu Filho. Quanto à obra do seu Filho, ele é o nosso Salvador. Quanto à posição do seu Filho, ele é o nosso sumo sacerdote. Que lindo, irmãos. Coloque ele numa ponta e na outra. Você vai ver um caminho. E é nesse caminho que ele está nos conduzindo, irmãos. Agora veja, que não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. O que ele quer dizer aqui nesse contexto? Essa frase significa ele fez um sacrifício da sua vida. Lindo isso, irmãos, por favor. Ele fez um sacrifício da sua vida foi sacrificial. Não é pelo fato dele ter sido Deus, o pecado não tinha nenhum poder na sua carne. Ele era Deus, mas era homem. E a Bíblia diz assim, Paulo interpretando isso em Filipenses 2, ele diz que embora ele sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. Ele foi humilhado, ele foi tentado, ele foi provado em todas as coisas a nossa semelhança. Ele sofreu tentação na sua carne, ele tinha uma carne como a minha e como a sua, com disposições para pecar, porém ele não pecou, mesmo tendo sido tentado. Está vendo, irmãos? Então, é isso que ele está dizendo. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, olhe esta frase. Se não é de nos esmagar, acheguemo-nos, aproximemo-nos, avancemo-nos, entremos com toda liberdade e ousadia. Aonde, irmãos? Ao trono da graça. Mas tem uma palavra antes. Confiadamente. Confiado em quem, irmãos? Confiado em quê? Confiado não em nós, não no que fizemos, confiado no que Ele é, no que Ele fez. Confiado na sua pessoa e na sua obra. É olhando para Ele. Por isso que lá no capítulo 12 ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Quer dizer, enquanto... Essa frase diz muitas coisas. Primeiro, diz que a nossa fé não tem origem em nós. A nossa fé tem origem nele. Nós não nascemos com a capacidade psicológica para crer. A nossa capacidade psicológica é sempre para a incredulidade. Mas um dia a palavra de Deus, a palavra que é vida, essa palavra rema, ela entrou dentro de nós e ela gerou fé. E fé como um dom de Deus. E essa fé tem sua origem, seu fundamento e a sua exaltação na pessoa dele. Naquele dia quando ele disse para o Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ali ele colocou a fé, exaltou a fé da maneira mais elevada possível. E é esta fé elevada, exaltada, glorificada nele, que ele colocou como dom dentro de nós. Para que nós não andemos por vista, não andemos segundo os padrões visíveis, mas para que andemos na esfera celestial das coisas que não se veem. Então você está vendo aqui, ele diz, acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono, olha a palavra, graça, ao lugar que nós não merecíamos. Que coisa impressionante, meus irmãos e irmãs. Que o Senhor nos ajude a ver isso. Que as mãos do Senhor nos conduzam a ver isso. Vamos terminar o texto. A fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quantas coisas temos nessas frases finais? Quantas coisas? Primeiro, você precisa unir duas palavras aqui, graça e misericórdia. Eu sempre faço isso. Eu sou uma pessoa extremamente repetitiva, mas a repetição é a quinta essência do ensino, então não estou cometendo crime nenhum.
Então é importante sempre ter que dizer as mesmas coisas, não é pecado dizer isso. Então nós precisamos ver que graça e misericórdia na Bíblia andam juntas, especialmente no Novo Testamento. E por quê, irmãos? Porque graça e misericórdia é a expressão do amor de Deus em nosso coração. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Graça e misericórdia. Porque graça é Deus dar o que nós não somos dignos de ter e de receber. E misericórdia, Ele não dá aquilo que nós merecíamos. Porque eu e você merecíamos, não um trono de glória, enaltecido desde o princípio, merecíamos uma condenação eterna no lago de fogo. Mas o Senhor não nos deu isso, irmãos. Ele nos deu um trono de glória, exaltado no céu. E esse trono, irmãos, é o lugar do nosso santuário. É o lugar que eu e você podemos entrar. E por que trono? Porque trono nos dá um certo temor. Trono, você vai pensar em juízo. Trono, você vai pensar, bom, e se de repente lá Deus achar alguma coisa em mim? E se ele for procurar, irmãos, ele não precisa nem procurar, ele vai achar. Mas só que existe uma coisa que é maior do que o que ele pode achar em mim e você, é o sangue de Cristo Jesus. Por isso que no capítulo 10, quando o escritor dessa epístola, inspirado pela mente infinita e soberana de Deus, ele escreveu assim, versículo 19, tendo, pois, intrepidez para entrar. Entrar onde, irmãos? No lugar santíssimo. Então, tome essa frase, lugar santíssimo. Podemos dizer que esse lugar santíssimo é o santuário? É a mesma coisa. Então, vamos interpretar essa frase, lugar santíssimo. O que é o lugar santíssimo na linguagem de Jeremias 17:12? Trono de Deus. O trono que está acima de tudo. E nós podemos entrar pelo vivo e novo caminho que o Senhor nos abriu, pela sua carne, pelo seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. E Satanás vai dizer assim, mas você não é digno. Olha quem você é. Olha o que você tem feito. Olha as disposições que você tem. Aí Satanás joga a nossa vida para o poço da depressão, de condenação, de culpa. Satanás sempre faz isso, irmãos. Quero te falar uma coisa. Você vive escravizado por culpa. Você vive escravizado por culpa. Isso não é normal, isso é espiritual. Isso é uma obra maligna, que fica lançando culpa na sua face, limitando a sua liberdade espiritual, o seu prazer. Você não consegue sentir prazer. Quando você começa a sentir prazer, vem aquela culpa, vem aquele dedo condenatório. Aí você ouve uma palavra dessa, trono de Deus, isso traz arrepios, traz calafrios, de maneira alguma, irmãos. Esse trono aí, para nós é um santuário. Porque um dia nosso Senhor Jesus, ele foi colocado no trono da justiça de Deus, naquela cruz, por causa de nós. Então não tire os olhos da cruz do Senhor. Por isso que nós comemos deste pão e bebemos desse cálice. Porque nós podemos olhar para trás e saber o que o Senhor fez por nós. E o que Ele fez por nós, nós comemos e bebemos. Esse é o cálice da nossa salvação. Isso é lindo, irmãos. Então você pode olhar lá, naquele trono do julgamento de Deus. Deus condenou Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando você chega diante do trono de Deus, sabe o que tem lá? Lá tem o Espírito Santo, lá fala de 7 Espíritos de Deus, mas não são 7 Espíritos. Lá em Isaías, capítulo 11, vai mostrar para nós que esses 7 Espíritos de Deus vão falar de 7 atos do Espírito de Deus, a obra cétupla do Espírito de Deus. Aqueles 7 olhos, o que são aqueles olhos? É a visão que Ele tem de nós. Você não tem como se esconder da visão do Senhor. Então sabe o que é lindo diante disso, irmãos? Que eu sendo quem eu sou, você sendo quem você é, com todas as nossas debilidades, olha essa palavra, fraquezas aqui, olha o que diz, irmãos. Que coisa linda aqui, para compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é o nosso sumo sacerdote, não é para ter orgulho das nossas obras. Ele não está naquele trono como sumo sacerdote
para ter prazer pelos nossos feitos. Não, irmãos, é para compadecer das nossas fraquezas mesmas. O que quer dizer? Quer dizer que quando você e eu chegamos diante do trono da graça, nós chegamos com todas as nossas fraquezas. Ninguém podia entrar ali, irmãos. Se você ler o capítulo 4 de Apocalipse, você vai ver que tem os 24 anciãos, um conselho. Alguém acha que esses 24 anciãos são os 12 patriarcas do Velho Testamento e os 12 do Novo. Irmãos, não faça da palavra de Deus essa coisa. Essa coisa assim, a gente imagina, né? Essa arqueologia. Primeiro, onde tem base? Nenhum lugar. Você tem uma suposição, mas você não tem lógica. Então, os 24 anciãos não tem nada a ver com 12 patriarcas de cá e 12 patriarcas de lá. Certo? Tira isso da cabeça. Se você ler Apocalipse, você vai ver eles adorando. E todas as vezes que esses 24 anciãos estão adorando, eles nunca adoram por eles. Ele fala assim, aos que comprastes. E nunca usa a palavra nós. Sempre em referência a nós, mas nunca a eles. É só você ler. Capítulo 5, versículo 8. Está lá eles adorando. E os comprastes. Ele não disse, e nos compraste. Que se dissesse, nos comprastes, o Jacó está lá. Está todo mundo lá. Né? Pedro está lá, graças a Deus o Tomé está lá. Não tem nada disso. Eles estão lá, mas independente disso, ok? Então quem são os 24 anciãos? Eu não sei, irmãos. Eu não sei. Eu só sei que eles estão lá. São 24 anciãos, é um conselho celestial. Serve para você? Então tá bom, serve para mim. E aí, irmãos? Eles estão lá. São anciãos. E aqui eu tenho um outro assunto, mas não é para essa hora. É para os anciãos da Assembleia, das Assembleias. Por que tem esses anciãos lá e por que ele estabeleceu anciãos na igreja? Muito bom, porque tem uma ligação com o trono e o governo de Deus. Mas não é agora. Então você vai ver que lá também tem 4 animais, ou 4 figuras de animais, que tem 4 faces. Vou te dar outro exemplo. Quer estudar isso? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 1. Aí você vai encontrar essas 4 faces. Aí você vai ver que essas 4 faces têm a ver com as faces de Cristo mostradas nos 4 evangelhos. Porque um deles tem o rosto do leão, Evangelho de Marcos, que é o evangelho do reino. A figura do reino é o leão. Não é como o leão. Como o leão é Satanás. Ele ruge como o leão, mas ele não passa de um gatinho vira-lata. Desculpa para quem tem gato aí, mas não tem nada a ver. Mas ele é isso. Ele não... Irmãos, é claro que a gente tem que ter medo, sim, tem que ter respeito por Satanás. Não adianta dizer, eu vou dar um chute na cara do diabo. Não fala isso, irmão. Não fala isso. Deixa Satanás para lá, ele tem poder de matar, roubar, destruir. Ele é uma autoridade. Mas sabe que ele é uma autoridade debaixo do governo do leão. Do cordeiro. A Bíblia coloca ele como um dragão. Olha que coisa mais... Se você vai assistir o filme da Walt Disney, o cordeiro tem medo do dragão. Mas quando você lê Apocalipse, é o dragão que treme. Mas ele treme. E ainda crê no poder do cordeiro. O cordeiro é exaltado. Então veja isso, irmãos. Então você vai ver ali que Mateus é o leão. O outro tem a face de um boi ou de um servo. É o Evangelho de Marcos. A outra face é de homem. Evangelho de Lucas, porque é o Evangelho do Filho do Homem. Essa é a grande ênfase. E a outra face é a face de uma águia. Águia fala de Deus. É o animal que representa na tipologia Deus. Então você vai ver ali as 4 faces do mesmo Salvador. Se você tem uma biblioteca de pesquisa, pesquise a palavra faces, plural, no livro de Salmos. Você vai ver quanta substância para a revelação de tudo isso. Então, diz que existem trovões diante do trono de Deus. E a gente tem medo de trovão. Diz que diante do trono de Deus tem trovões. E você vai ver também que o livro de Apocalipse é um livro cheio de trovões, só que no livro de Apocalipse os trovões falam. Significa que existem vozes. É como se dissesse que existem alguns do grande coral angelical que fica adorando santo, 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 que eles têm vozes de trovão. Imagina o que é esse coral celestial. Aí você vai ver que diante do trono de Deus existem milhares e milhares de anjos que cantam.
Porque lá em Isaías capítulo 6 vai nos dar um outro quadro do trono. Nós não temos como falar do trono de Deus hoje, irmãos. É impossível, nosso horário já terminou. Mas é para que você saiba que todo esse ambiente de reverência, de temor, de glória indescritível, é o lugar que eu e você somos convidados a entrar, mesmo a despeito das nossas fraquezas. Ele diz, você pode entrar, porque aqui é o vosso santuário. É o lugar que você pode entrar, você pode desfrutar. Não é um lugar para você se esconder. Você não precisa esconder a sua face. Diz que os 24 anciãos, eles tiram a sua coroa e colocam aos pés daquele que está no trono. Imagina, irmãos, o que é aqueles pés, daqueles que eles lançam a coroa, é os mesmos pés que um dia Maria enxugou com seus cabelos e ungiu. Lembra, irmãos, que quadro lindo tem quando Ruth ela se deita aos pés de Boaz. Ele é o nosso Boaz, irmãos. Ele veio nos resgatar. Lembra que no capítulo 4, e aqui eu vou terminar, diz que quando, no momento exato que ela pediu para ele resgatá-la, Boaz diz assim para ela, eu não posso te resgatar. Ah, que notícia triste, irmãos. Imagina se Cristo lá naquele Monte Hermon, lá em Lucas 9:51, dissesse, Pai, eu não posso salvá-los. Imagine, irmãos. E dali ele ascendesse aos céus. Ou se lá no Getsêmani, quando ele orou, diz, Pai, passa esse cálice de mim, sem que eu beba. Alguém estava dizendo que ali Cristo não queria morrer por nós, não, irmãos. É que ele pegou até mesmo a sua vontade de morrer por nós e anulou completamente. E diz, Pai, faça só a tua vontade. Eu sou como ovelha muda. Ele anulou tudo. Porque essa é a sua vontade suprema, por isso que ele desceu do Hermon e foi para o Gólgota. Aí Boaz diz, há um outro remidor que está à frente, ele é o parente mais próximo de você. Você lembra que era Ruth? Ela era uma moabita. Ela era uma gentia. Ela não estava nos planos de Deus, podemos dizer assim. Ela entrou, ela foi um acidente. Eu e você éramos um acidente. Romanos 11 vai dizer assim, irmãos, nós éramos os jambuzeiros bravos. E sabe o que ele fez? Nos enxertou na videira. Nós não éramos filhos de Deus, éramos da ira. Éramos filhos da ira. Ele nos tornou filhos de Deus. Você lembra disso, irmãos? Está tudo na Bíblia. Aí ele diz assim, há um parente mais próximo. Sabe qual era o parente mais próximo? Nosso, irmãos, nosso pai. Vós tendes por pai o diabo. Vós sois filhos da ira. O único que estava completamente, eternamente debaixo da ira era Satanás. Era esse, irmãos. Era esse que nós pertencíamos. Ele era o nosso parente mais próximo. Nascemos em iniquidade. Davi disse, eu nasci em iniquidade. Eu nasci em pecado. Quem era o nosso parente mais próximo? Mas o preço, aí diz aquele texto, irmãos, de Isaías. A alma do irmão é caríssima. Quem é que pode pagar? Sabe o que acontecia, irmãos? É que nós não sabíamos. Havia uma reivindicação de Deus pelo homem que ele criou. Deus já havia planejado ter eu e você como filhos. Deus já havia nos escolhido antes da fundação do mundo. Paulo diz isso em Efésios 1. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Deus já reivindicava a minha e a sua alma. Alguém tinha que pagar essa alma. E quem podia pagar, irmãos? O homem estava perdido. Satanás não tinha como pagar, irmãos. Sabe o que aconteceu? Ele não tinha como pagar. Sabe o que Cristo fez? Ele foi lá na cruz e pagou todo o preço do nosso pecado. E ele nos redimiu. Então agora, irmão, se você sabe o que foi feito, o quanto foi pago, você não precisa se intimidar diante do trono de Deus. Porque para você ele sempre, eternamente, será o trono da graça. Você pode adorar, você pode expressar o seu amor por ele. Porque aquele trono onde o mundo inteiro será julgado, para você ele é um santuário. Para o mundo ele será um trono do juízo final, mas para nós é um santuário de adoração, de contemplação e de aprendizado, de crescimento.
Meus irmãos, que Deus vos abençoe. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por esse tempo que nós passamos aqui, debaixo da tua voz, debaixo da tua palavra. Que a tua palavra continue penetrando e falando aos nossos corações. Senhor, nos leve a entender essa linguagem celestial pelo teu Espírito, porque somente o teu Espírito pode nos revelar. Revela-nos a tua voz, revela-nos a tua linguagem, revela-nos o teu falar, Senhor, para que nós possamos sair desta periferia espiritual, para que possamos entender a realidade de vivermos a vida cristã nos lugares mais altos, para que nós saibamos de uma vez por todas que aquele trono exaltado na eternidade, desde o princípio por toda a eternidade, é o lugar da nossa adoração. É o lugar do nosso santuário, Senhor. É o lugar que nós podemos entrar. Por isso o Senhor nos convida hoje a chegai-vos ao trono da graça. Aleluia, Senhor. Porque ali existe socorro para nós. Ali não existe juízo para nós. Ali existe socorro para nós. Ali existe provisões para nós. Ali não é o lugar da nossa condenação, ali é o lugar da nossa eterna aceitação. Não é o lugar da nossa tristeza, é o lugar do nosso gozo. Então pedimos a Ti, Senhor, ajuda-nos a alcançar a realidade dessas palavras. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.